você, tudo bem? Eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. E é uma alegria muito grande poder estar junto com você para aprendermos juntos essa palavra poderosa que é a palavra do nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, abra seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar na tua vida, tudo bem? É isso aí, vamos então à palavra de Deus. E eu gostaria muito, se você estiver com sua Bíblia, que você abrisse, porque é uma palavra tremenda, amados. É uma palavra realmente de um grande aprendizado que vai edificar muito a minha vida e a sua vida. Por isso eu queria que, em nome de Jesus, você abrisse seu coração, você se deixasse verdadeiramente ser ministrado pelo Senhor, amém? Eu sou aqui apenas um canal, eu sou apenas um instrumento. Quem faz a obra, a palavra é de Deus, amém? Tudo aqui é de Deus. Eu sou apenas um instrumento que, pela misericórdia e o amor de Deus, Ele vai me conduzir nessa ministração. Tudo bem? Glória a Deus. Mas veja bem, a palavra está aqui no livro de Números, que diz assim no versículo 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram ascendência estrangeira. Amados, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, vai desenrolar cenas de grande aprendizado para todo o povo de Deus. Amém? O povo de Israel, depois de anos e anos de cativeiro no Egito, como nós lemos lá no livro de Êxodo, finalmente Deus resolve tirá-los dessa escravidão de Faraó. E se você olhar lá no livro de Êxodo, capítulo 1, ali a partir do versículo 7 e o 8, o Senhor disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então Deus levanta um homem como se fosse o quê? O representante de Deus. Está lá em Êxodo 3,10 que diz: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, amados, nós vimos que esse homem foi levantado por Deus. Nos dias de hoje, Deus continua levantando homens e mulheres, líderes, para quê? Para representá-lo aqui nessa terra. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que veio com uma palavra viva, e aqui o Senhor começou a gerar esses representantes que iriam ficar aqui na terra até a volta do Senhor Jesus, amém? E esses representantes têm passado de geração em geração, e agora chegou na minha e na sua, amém? E nós vamos trabalhar para quê? Para nós deixarmos para as gerações futuras. Esse homem seria o quê? Seria um instrumento nas mãos de Deus neste resgate, apesar deste homem não se achar capaz. Nós nunca somos capazes, amados, de ser um representante de Deus, porque nós somos humanos, somos falhos, somos limitados, somos meros pecadores que estamos debaixo do perdão de Cristo e debaixo das suas misericórdias. Mas ali então Deus tinha um propósito com Moisés, que era o que? Levantou Moisés para conduzir esse povo para a terra prometida. E assim o Senhor está fazendo comigo e com você. Olha, quando você se inscreve nesse canal, que você dá um like, que você toca o sininho, que você compartilha, que você divulga nas suas redes sociais, que você divulga no seu trabalho, tudo isso é o quê? Você está trabalhando, você está sendo um Moisés para conduzir vidas à salvação. Amém? Você está entendendo isso? Êxodo, capítulo 4, no versículo 10, disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes o teu servo. Não consigo falar. Moisés veio com as desculpas, amados.
que ele não sabia falar, que ele era pesado em palavra, mas provavelmente seria gago, tinha dificuldade de se expressar. Amados, tem muita gente que está na covardia, que não quer trabalhar no reino, que não quer fazer a obra de Deus porque se sente incapaz. Mas a Bíblia diz que o Senhor não gostou da atitude de Moisés. Olha o que diz, a Bíblia diz que Deus irou-se com as desculpas de Moisés. Vejam, Êxodo capítulo 4, no versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E o Senhor também diz aí no versículo 12: agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Você está vendo, querido? Então Deus, ele é que faz tudo. Às vezes a gente se pega aqui, o Senhor disse: olha, você não tem seu irmão Arão? Arão era o irmão de Moisés e que acabou sendo o quê? Acabou sendo escriba, acabou sendo sacerdote. Por quê? Porque ele tinha facilidade em se expressar. E aí o que é que Deus fez? Colocou Arão ali junto com Moisés para quê? Para tudo que Moisés quisesse falar, tudo que Moisés tivesse dificuldade, Arão estava ali para dar total apoio. É o que Deus faz hoje. Deus tem levantado muitos Arãos na vida de muitos. Eu tive, amados, por onde eu passei com o meu ministério. Nós tivemos em Porto Alegre, Gramado, Canela, Caxias, Joinville, Blumenau, Florianópolis. Nós tivemos em Beto Carreiro, nós tivemos em Maceió, tivemos em Natal, Fernando de Noronha, tivemos na Bahia, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha. Tudo isso fazendo a obra do Senhor, implantando igrejas, ganhando almas para Cristo. Amém? E o Senhor sempre nos deu Arão. O que eram esses Arão? Eram pessoas que contribuíam com o nosso ministério financeiramente para a gente poder chegar até essas pessoas. Por quê? Porque nós tínhamos que dedicar tempo, tínhamos que nos dedicar amor, nós tínhamos que nos entregar verdadeiramente na obra do Senhor, 24 horas para quê? Para o reino de Deus ser anunciado, que Jesus está voltando. Amém? Que nós precisamos reconhecer que somos pecadores e entregar nossas vidas a Cristo. Amém? E assim foi. E esses Arão contribuíram com o nosso ministério. Tivemos contribuição de oração, tivemos contribuição em dinheiro, tivemos contribuição em mantimentos. Amados, Deus, ele cuidou de nós todo esse tempo, como tem cuidado até hoje. Esse canal aqui mesmo tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Eu tenho me esvaziado de mim para que o Senhor cresça, para que Ele verdadeiramente faça o que Ele desejar nesse canal. E eu oro: Senhor, não me deixe te atrapalhar. E aqui nós temos pessoas que têm chamados no ministério de intercessão, que é de oração, pessoas que amam orar, desejam orar, vivem orando. Amém? E aí essas pessoas têm nos ajudado com suas orações aqui nesse canal. Nós temos pessoas que têm nos ajudado contribuindo financeiramente no canal. Nós temos pessoas que têm contribuído com seus comentários, né? Tem pessoas que têm nos ajudado com o seu like, com sua inscrição. Ou seja, Deus tem gerado pessoas para nos abençoar e para nos ajudar. São os Arão que Deus tem enviado, amém? Moisés então obedece ao Senhor e segue com sua caminhada liderando o povo até a terra prometida. E nessa caminhada ele gera seus discípulos. É o que nós estamos fazendo, amado. Nós estamos pregando a palavra de Deus para quê? Para a gente gerar discípulos. Porque quando eu partir desse mundo, quando o Senhor me recolher, essas pessoas que vão ficar, que essa palavra chegou até o coração deles, vai queimar no coração deles, que eles vão continuar levando ela à frente, amém? Porque a obra de Deus não pode parar por causa do homem. O homem para por falta de Deus, mas Deus não para pela falta do homem, amém? Nessa caminhada, cheias de adversidades, estava mais próximo da terra de Canaã. E o Senhor dá ordem a Moisés para que enviasse espias à terra. Veja bem, amados de Deus, nós estamos na nossa caminhada para onde? Para a nossa Canaã celestial. Não é isso? Nós estamos caminhando para nos encontrarmos com Cristo. Sabemos que a vinda dele é certa, porque ele nos fez essa promessa. Ele disse que iria para o Pai, mas voltaria. Amém? Para quê? Para buscar a sua igreja. E ele nos ensinou como que essa igreja deveria se preparar para a chegada dele e para recebê-lo. Amém? E para morar com ele, para viver com ele.
Ele nos ensina tudo nas Escrituras Sagradas. Amém? Por isso que é interessante a gente estar sempre examinando as Escriturais. Ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. Então, amados, a gente precisa conhecer as Escrituras. Oséias 4,6 diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então tem muita gente que está agarrado na religião, que está agarrado ao dogma, que está agarrado a uma instituição e muitas vezes está tomando o espaço de Deus no coração dessas pessoas. Na verdade, nós temos que nos abrir mão de tudo isso e nos apegar a Deus e a sua palavra, porque ela é vida. Amém? E glórias a Deus. Olha só, então o que é que o Senhor faz? Ele orienta então a Moisés que enviasse espias a terra. Está lá em Números 13, no versículo 2, ó. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E aí, amados, veja bem como Deus é tremendo. Deus estava ensinando, Deus não precisava que esses espias fossem lá, mas Deus precisava treinar o seu povo, Deus precisava conduzir o seu povo. Amém? E ali então, o Senhor estava ensinando estratégias de guerra para Moisés. Pai, envia os espias para eles visitarem, para eles conhecerem a terra. Então é muito importante nós estarmos constantemente orando. Amém? Nós vamos abrir uma igreja, vamos vigiar. Vamos em primeiro fazer reconhecimento para ver se é isso que nós temos que fazer, como fazermos, quando fazermos e do jeito que Deus quer que seja feito. E isso é todas as decisões que nós vamos tomar nas nossas vidas. Nós temos que primeiro esperar, enviar espias. O que é espias? É a gente, orar, jejuar, a gente se consagrar e buscar uma palavra de Deus para ver se realmente é ali que a gente tem essa decisão que a gente tem que tomar na nossa vida. Amém? Então, daí Deus estava ensinando estratégias de guerra para Moisés. Moisés então envia homens, cabeças de família, príncipe, um de cada tribo. E aí se você olhar ali em Números 13, no versículo 16, você vai ver os espias que foram enviados. Foi um de cada tribo. Eram 12 tribos, né? E foi enviado esses espias da tribo de Dan, da de Benjamim, todas as tribos, da Issacar, de Efraim, de Judá. Então cada um foi. Mas, amados, eles vão espiar a terra. Veja bem, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Veja, antes do povo ir, o Senhor manda antes os espias para verem o inimigo. Veja bem, Moisés podia ter pego esse povo e continuar da caminhada. E aí o que é que poderia acontecer? Cair nas mãos do inimigo. Mas isso não aconteceu por quê? Porque Moisés era um líder dirigido pelo Deus dele, pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Pelo nosso Deus. Por isso que é importante a gente ouvir a Deus. Para quê? Para a gente não fazer coisas que vai nos prejudicar. Não só a nós, mas inclusive até aqueles que nos cercam. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande na hora de decidir as coisas. Apesar do povo ser rebelde, naquele momento, eles ouviram e obedeceram ao seu líder. Nos dias de hoje, amado, isso tem se agravado muito. É muita gente rebelde que não respeita e nem honra a sua liderança. Isso é um problema sério, amado. As pessoas se acham, sabe tudo, as pessoas se acham muito capazes, as pessoas não querem mais, se dispor, obedecendo, se submetendo à liderança. E aí, muitas vezes, elas fazem o quê? Elas ficam fofocando da igreja, da liderança da igreja. Elas ficam gerando contenda dentro da igreja, onde poderia estar orando, jejuando pelaquela liderança. Eles estão muitas vezes, porque fulano fez isso, fez aquilo, de errado você viu. Isso é um problema sério, amado. Você, quando toma uma atitude dessa, você está sendo um instrumento do diabo para enfraquecer a autoridade e o poder da sua igreja. Por isso, em nome de Jesus, não seja um rebelde dentro desta causa. Amém? Pastor, mas eu não aguento mais ver o pastor fazer tanta besteira. Isso não é problema seu, amado. Deus não te colocou naquela igreja para você ser um advogado, para você ser um juiz. Mas eu estou me prejudicando. Não está não. Se você verdadeiramente é um homem ou uma mulher de oração, de jejum, de consagração a Deus, você vai se encher do Espírito Santo. Ele vai gerar tanto amor,
tanta misericórdia, tanto perdão no teu coração que você vai perdoar aquelas pessoas 1000 vezes por dia, se necessário for. Amém? Então, amados, isso é o que Deus quer para a sua igreja. Deus não quer rebeldes dentro da sua igreja. Você vai ver como a coisa é séria. Apesar, olha, isso é o espelho do Estado e das famílias gerada nesses tempos de modernidade. Não é uma verdade isso? Hoje em dia, amados, as pessoas estão criando seus filhos cheio de vontade, cheio de querer. Eles podem tudo. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deixa a criança nisso, deixa a criança naquilo. E nesse deixa tudo pode. O que está acontecendo? Estamos gerando uma geração aí de rebeldes que não obedecem mais nem aos pais dentro de casa. E quando o filho chega a não obedecer mais nem os pais dentro de casa, ele não vai obedecer professor, ele não vai obedecer o próximo, ele não vai obedecer o pastor, ele não vai obedecer a igreja. Está cheio dessa geração que está vindo aí, amados, que eu peço misericórdia pela vida dos pastores e dos líderes espirituais que estão à frente dessa nova geração. Meus amados, só Jesus a causa, amém? Temos também aqueles que vão decidindo tudo na sua vida, ignorando as orientações do seu líder, depois acaba dando tudo errado. E aí o que acontece quando isso acontece? Aí muitas vezes vem, pastor, ora por mim, eu estou passando por um problema assim, mas na hora, antes do problema ser gerado, antes do problema ser iniciado, ele não procurou um pastor, nem um líder espiritual, sabe para quê? Para receber uma orientação, para receber uma direção. E às vezes até procura, mas quando Deus demora um pouquinho para entregar essa resposta ao pastor, o pastor liberar, ele já tomou a decisão e já fez do jeito que ele queria. Aí o que acontece? É muitas coisas que dão erradas, sonhos que são desfeitos, projetos que são naufragados. Sabe por quê? Porque tomou decisão da sua própria cabeça, isso da sua própria pessoa. E às vezes buscou orientação em lugares errados, por pessoas erradas. E aí o que acontece? Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro, e aí você caiu onde caiu. Por isso que nós devemos estar muito espertos, amém? Os espias, veja bem, os espias foram e voltaram em segurança. E trouxeram até frutos da terra, em total segurança, não houve nenhuma baixa, nenhum problema. Sabe por quê? Porque enquanto seguiram a orientação do seu líder, Deus estava honrando, amém? Enquanto receberam a orientação do líder, de Moisés, enquanto eles estavam fazendo do jeito que Moisés orientou, Deus estava honrando. Eles foram em segurança, ninguém sofreu nenhum corte, nenhuma perda, nada. Foram e vieram em segurança, trouxeram até frutos como prova da ida deles lá. E a volta desses espias, veja bem, eles voltaram. Os espias retornaram e com boas notícias para seu líder. E dando conta a Moisés, disseram, lá em Números 13, 27, e dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra, a que nos enviaste. Ela em verdade manda leite e mel, e este é o seu fruto. Que coisa maravilhosa, né? Até aí, olha, os espias estavam obedientes, andando de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui nós podemos avaliar dois tipos de crente. Tem os pessimistas e os otimistas. Primeiramente vamos ver a atitude dos pessimistas. Eles dão as notícias ao povo. Vejam a notícia dos pessimistas. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas, muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, amado, eles eram famosos, gigantes, ficavam ali naquela região da Palestina. Se você olhar Números 13, 28, fala um pouco sobre esse povo de Anak. Amados, esses pessimistas, eles conseguiram envolver o povo numa grande discussão. Veja a situação quando deixamos de ouvir as pessoas certas e vamos dar ouvido a quem não deveríamos dar. Então, amados, a gente vê que aqui as pessoas, o povo, foram ouvir a notícia que esses espias traziam. Eles já tinham relatado a notícia para Moisés, mostrando um comportamento, tudo. E aí vamos então agora dar notícia ao povo. Mas a confusão era tanta que é necessário os otimistas intervir. Aí então Caleb fez calar o povo. Por que isso aconteceu? Porque eles chegaram, amados, e trouxeram essa notícia de que o povo que habitava nessa terra
era poderoso, as cidades são fortificadas, são muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, ou seja, os pessimistas olharam só os problemas. Eles não falaram das maravilhas que tinha na terra, falaram só das coisas ruins, mas as coisas ruins que tinha lá não impediram eles de ir lá e trazerem até a prova. Eles olharam aqueles problemas lá e colocaram aqueles problemas maiores do que Deus. Pô, meus amados, quantas vezes a gente não faz isso? Quando a gente mergulha dentro de um problema, a gente não vê nada, a gente já fica logo cego, a gente já fala pelos cotovelos, a gente já vai fazendo o que bem dá na nossa cabeça, não é isso? Muitas vezes é isso, amado. E aí a gente fica desesperado, não vê uma saída, quando deveria o momento ser o momento de quê? Da gente parar, não, peraí, parar aqui agora. Meu Deus, peraí, o que eu tenho que fazer? Pensar o que deve fazer, como fazer, a quem devemos procurar para uma orientação. Amém? Então, amados, muitas vezes a gente vai tomando decisão do jeito que a gente quer. E no meio dessa situação toda, aí o que acontece? Os pessimistas, então, vai lá e cria uma confusão tremenda, que foi preciso Caleb fazer o povo calar. Porque o povo estava todo confuso. E então todos se calam e ouve agora o que o outro lado da conversa, o que os otimistas tinham para falar. Aí veja bem, amada, a diferença de um para o outro. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Aí é onde está a diferença dos otimistas e dos pessimistas. Por isso que nós devemos ter muito cuidado para quem nós abrimos, pedimos um conselho, uma orientação. Nós precisamos verdadeiramente, antes de tomar uma atitude dessa, de procurar alguém para a gente abrir o nosso coração, procurar primeiramente a Deus. E se nós ainda permanecermos em dúvida ali depois da nossa oração a Deus, depois da leitura da palavra, aí sim a gente deve orar: Senhor, então, Pai, eu estou mais confuso ainda, eu preciso que o Senhor, ó Deus, me dirija um homem ou uma mulher de Deus para que eu possa abrir meu coração. Entendeu, queridos? Então é isso. Mas os pessimistas, eles não desistem, eles são alimentados pelo inimigo e eles voltam a investir no povo e tentam convencê-los. Os pessimistas são terríveis, amado. Eles ficam o tempo todo mostrando problema dentro da igreja, mostrando problema do pastor, mostrando problema nos crentes, mostrando problema de tudo que é lado. Sabe para quê? Para fazer com que você abandone a fé, que você abandone a igreja, que você abandone a sua liderança. Não quero mais saber de igreja, não quero mais. Você está cheio de pessoas com essa situação, amados. Por quê? Porque deram ouvidos para enviados do diabo tirar eles de dentro da igreja, para tirar eles, sabe de quê? Da leitura da palavra, para tirar eles, sabe de quê? Da oração. Hoje tem muitos aí, por isso é que uma área, amados, que é mais atacada do que todas, é a que envolve dinheiro, sobre dízimo e oferta, não é isso? As pessoas criam polêmicas e mais polêmicas em relação a isso. Por quê? Porque o apego do coração do povo é muito grande ao dinheiro e às coisas materiais, às vezes até mais do que a família. Entendeu, querido? Tem pessoas que se apegam mais a isso do que até a própria família. Veja bem, eles não desistem. Aí em Números 13, do versículo 31 em diante, diz: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Relatório negativo que os pessimistas prepararam ali, queridos, para dar. Naquela noite todos ouviram e debateram os dois lados e choraram. Veja bem a reação do povo. O povo então resolveram se manifestar e eles tinham que tomar partido de um lado, e eles escolheram os pessimistas, ignorando os otimistas. É sempre assim, né? Tem muitas pessoas que deixam de ouvir as pessoas que têm para somar na vida deles, para ouvir pessoas que só tendem a empurrar eles para o errado. Deixam de ouvir o pai e a mãe para ouvir amigos, para ouvir colegas. Tem pessoas que deixam de ouvir um conselho da esposa para ouvir um conselho de um estranho. E por isso, amados, que está essa confusão muitas vezes, a família sendo destruídas. Por isso que muitas vezes tem lares que estão completamente deteriorados e no meio disso crianças machucadas, crianças que vão aprendendo a rebeldia, que essas crianças vão crescer, um dia vão se tornar adultos que foram geradas dentro desses lares com essas pessoas que agem de forma irresponsável. Maridos que muitas vezes deixam a esposa em casa e vai tomar cachaça com os colegas e volta bêbado e chega dentro de casa agressivo,
e muitas vezes não esquece que ele é o espelho da família, estão todos observando e amanhã essas pessoas podem agir de forma rebelde contra ele. Então, queridos, vira essa bagunça. Agora nem mais o seu líder, nem o seu Deus não servia mais aquele povo. É sempre assim, a ingratidão que consome o coração daqueles que ouvem as pessoas erradas. Eles esquecem tudo que aprenderam, certo, de seus guias, e aqueles guias que são separados por Deus para nos orientar. Amados, hoje a gente vê isso. Hoje você ensina um filho dentro de casa tudo, os princípios, os valores, regras, disciplinas, e muitas vezes eles convivem ali meia hora com o estranho, e o estranho traz uma bagunça na cabeça deles terrível, não é isso? Moisés e Arão, eles caem de tristeza diante da reação daquele. Ele cai daquele povo ingrato ao Senhor. A tristeza maior de Moisés é que o povo, logo contra Deus principalmente, mesmo depois de terem presenciado e vivido tantos milagres que eles viveram, amados, nessa caminhada até chegar àquele lugar ali, o mar que se abriu e eles passaram a pé seco e Faraó não os alcançou, e os milagres maravilhosos que aconteciam. E eles então simplesmente esqueceram disso tão rápido. Tem gente que é assim, amados. O pastor carrega aquela família o tempo todo em jejum, em oração, e chega um dia que elas simplesmente rejeitam aquele pastor e abandonam e ainda sai falando mal. Tem pessoas que é assim, que você vai ajudar e você ajuda, depois ela não volta mais nem para te dar um obrigado. É como se você tivesse feito aquilo mais do que obrigação. Ou, amados, olha, tem muita gente que Deus vai tratar de forma muito dura. Por quê? Porque essas pessoas são muito duras, pessoas de coração duro, pessoas ingratas, pessoas que só querem receber, não querem dar nada em troco. Como tem gente assim, não é? Então, amados, é isso. As pessoas muitas vezes acham, né? Mas que Deus duro, que absurdo é esse? Porque Deus tratou essas pessoas assim, dessa forma. Mas as pessoas não conseguem entender que quando o ser humano tende a ter um coração duro, tenta ser birrento, tenta ser teimoso. E, meus queridos, é difícil demais de lidar com gente assim. Pessoas teimosas, pessoas que já têm uma opinião formada e que tem total segurança que a opinião dele é que é certa, que a maneira dele é que é certa. E, meus queridos, para desfazer isso dá trabalho. Às vezes, olha, só Deus para mudar essa situação. E muitas vezes a gente tem que passar pela mão dura de Deus. Comigo foi assim, mas eu era uma pessoa arrogante, prepotente, ignorante. Quando eu botava uma coisa na cabeça, não aceitava mais a visão de ninguém. Isso teve que ser quebrado na minha vida, sabe? Eu tive que ser moldado nesse sentido aí, sabe daqui, para poder entender. Porque a vontade de Deus viesse a prevalecer na minha vida. Amados, é por isso que eu estava levando uma vida de derrota. Eu queria resolver tudo na força do braço. Eu queria resolver tudo do meu jeito, da maneira que eu fazia que era certo. Entendeu, queridos? Então é muito difícil lidar com pessoas assim. Eu era muito difícil. Foi preciso Deus quebrar o vaso. E eu não vim verdadeiramente obedecer de bom grado o coração, não, amados. Existe um ditado popular, que isso não está na Bíblia, que diz que aquele que não vem por amor, vem pela dor. E o meu caso foi assim, eu vim pela dor. Eu tive que passar por uma dor terrível para poder a ficha cair para mim. Quantas pessoas não são assim? Por isso que Deus é que tem que tratar com essas pessoas. Moisés, Arão, Caleb e Josué, essas opiniões não serviram para aquele povo em nada. O que servia para eles era aquele grupo negativo. Muitas vezes é assim. A gente quer ir pela opinião da massa. Muitas vezes os movimentos que acontecem no trabalho, na escola, na igreja, essas coisas, às vezes esses motins que aparecem, muitas vezes a gente tende a ir para aquele lado de lá, tende a apoiar aquele lado. Nós temos que vigiar. O Senhor aqui nos dá uma lição tremenda a respeito disso. Amém? Mas como toda promessa de Deus não pode ficar sem se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, o Senhor então garante a promessa a Caleb pela sua perseverança e obediência. Veja que aqui em Números 14, 24 diz: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra para que for observar, e seus descendentes a herdarão.
Viu como é interessante quando o homem se disponibiliza, se dispõe a obedecer a Deus, a andar conforme a vontade de Deus? Tudo, amado, se torna mais fácil. Essas pessoas é muito mais fácil da gente lidar com elas. Essas pessoas são humildes, são obedientes, são submissas. Como é bom você lidar com pessoas assim. Veja bem, para os desordeiros, restou apenas o que? O castigo que eles pediram. As suas insubmissões, as suas murmurações, a sua rebeldia não mais iriam entrar e nem deixar, nem possuir a terra da promessa. Mas para os obedientes a promessa estava o quê? Garantida pelo seu Deus, conforme Números 26 a 30. Amados, é por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida e a gente fica, meu Deus, mas por que isso não aconteceu? Olha, o profeta fulano falou, olha, o pastor ciclano falou, olha, a palavra de Deus me garantiu, mas por que ela não se cumpriu? Porque muitas vezes, amado, tem áreas rebeldes nas nossas vidas, tem atitudes, tem decisões, tem escolhas, tem situações que nós é que tomamos a decisão, nós é que conduzimos no lugar de Deus. Então, muitas vezes, essas coisas não acontecem, por quê? Porque Deus vai fazer segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, ela é perigosa. A nossa vontade, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, reais, verdadeiros, mas o fim dele é o quê? Caminho de morte. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, faz projetos, mas a confirmação dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Por isso que nós devemos entender, por quê? Porque nós não somos perfeitos para tomar decisões por nós mesmos. Nós não temos maturidade, nós não temos a humildade, nós não temos a simplicidade, nós não temos o amor, nós não temos a fé, nós não temos o coração inclinado verdadeiramente ao amor de Deus. Por isso que precisamos que o nosso Deus faça aquilo que está no seu coração e não no nosso. Amados, e o povo, aquele povo que seguiu, a geração que saiu do Egito, essa geração ela foi toda enterrada no deserto. A desobediência, a ingratidão, a murmuração afastou essas pessoas da promessa. E agora onde estavam os pessimistas? Estavam enterrados no deserto. Ficaram pelo deserto. Por quê? Porque elas não estavam com o coração. Elas não estavam preparadas para entrar naquela terra. Se elas entrassem ali, elas iam ser problemas e muito sérios para aqueles que andavam em integridade. Então Deus ali separou o que? O joio do trigo. E o povo que seguiram essa geração foram enterrados no deserto, mas existia ainda o que? Uma promessa para ser cumprida. E essa promessa estava viva, queimando no coração de duas pessoas em especial, a Caleb e a Josué, que creram. Amém? Josué, além de estar com o seu coração queimando para essa promessa, ele foi escolhido e chamado por Deus para quê? Para agora liderar aquele povo no lugar de Moisés. Por quê? Porque Deus viu o grande homem que Josué se transformou, nas suas atitudes, nas suas escolhas, a responsabilidade, o compromisso, a obediência, o amor, a fé, a dedicação. Moisés tinha gerado um grande discípulo, mas para Moisés gerar esse grande discípulo teve que querer, teve que se deixar, teve que acreditar, teve que obedecer, se submeter. Então hoje, amados, para nós nos tornarmos líderes, para desenvolvermos o nosso ministério, nós precisamos ter essas qualidades. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E é lindo, amados, quando eles vão passar por esse rio, as águas se abrem e eles passam assim como Moisés passou pelo Mar Vermelho com o povo de Israel a pé seco, e Josué liderando o povo, acontece esse milagre maravilhoso. Josué, assim como Caleb, recebeu também a promessa. Josué 1:2 diz: ó, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo prepare-se. E ali então ele recebe. Josué, assim como Caleb, que recebeu também a promessa, ele diz aí, Josué 1:3 ao 4, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto do Líbano,
e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande do oeste. Viu que coisa linda? Então quem ia determinar o tamanho da bênção era o povo, porque aonde eles colocassem a planta dos pés deles, eles seriam o quê? Proprietário daquele território. O tempo passou, mas eles foram conquistando cada uma das suas promessas. Caleb então chega a Josué e o lembra do tempo que eles foram espiar a terra e tudo o que aconteceu. Ele está aí, Josué 14:7 registrou isso. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Viu, queridos? Que coisa linda. Ali estava o que? Caleb levando Josué a lembrança disso. Agora era a sua vez, agora era a vez de Caleb, era a vez dele tomar posse da sua promessa. Mas agora Caleb não tinha mais 40 anos, como a promessa foi feita. Se você olhar lá em Josué 10:10 diz, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Amados, é lindo isso aqui, a mesma virtude que Caleb tinha aos 40 anos, aos 85 ele estava com a mesma virtude. Se vocês consultarem os textos lá, vocês vão ver que coisa linda. E aí, meus amados, ele estava com a mesma determinação. E foi há 45 anos, amados, depois. Tem gente que está agoniada, tem gente que está impaciente, tem gente que já até desanimou, que até já nem acredita mais, tem gente que até nem quer mais lidar com isso, né? Porque recebeu uma promessa, mas essa promessa não se cumpre, o tempo está passando. Amados, eu vou te dizer uma coisa, olha, se foi Deus que te prometeu, passe o tempo que passa, mas ela vai se cumprir. Ela se cumpriu na vida de Caleb 45 anos depois. E não é porque Caleb já estava velho, ou Caleb estava com 85 anos, não é porque Caleb estava agora com 85 anos, o que ele vai fazer com a bênção, amados? A Bíblia diz que Deus manteve até a virtude, sabe? A força. Caleb estava com 85 anos, estava no campo de guerra, estava guerreando, estava lutando para quê? Pelas suas terras agora. Além dele ter, sabe, se dedicado, ajudando o seu próximo, ajudando os irmãos das demais tribos a conquistar seus territórios, ele ficou por último. Muitas vezes a gente está na ansiedade, né? Na impaciência, na agonia, porque quer que as coisas se resolvam logo. Hoje nós vivemos muito uma geração do imediatismo, né? Tem que ser tudo na hora. Isso é muito sério, amado. A gente precisa buscar o fruto do Espírito Santo para a gente aprender a esperar, para a gente aprender a descansar, esperar o tempo de Deus. O salmista diz lá no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele tinha feito um clamor a Deus e estava esperando uma resposta de Deus. Então, amados, olha, nós vimos aqui, agora era a sua vez de viver a sua promessa. E aí o que é que ele faz? Ele parte para a conquista, ele não fica de braço cruzado, não. Ele vai à luta. Você tem que reagir, amado, você tem que ir à luta, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler Bíblia, você tem que se consagrar a Deus para você viver as promessas de Deus na sua vida. E ele então parte para a conquista. E ele não foi simplesmente que chegou lá e entrou na terra, não, mas ele teve que lutar por ela. Muitas vezes as pessoas querem as coisas, mas não querem lutar por aquilo que elas desejam. Elas querem que caia assim, ó, na facilidade no seu colo. Tem pessoas que estão aí precisando de um emprego, mas vai sair atrás do emprego 9, 10 horas. Tem pessoas que querem um emprego, mas não vai à luta, não coloca currículo, não ora, não jejua, não batalha por aquele propósito que ela quer. Ela quer que simplesmente as coisas aconteçam. E aí fica esperando um dia que a bênção caia no céu. Não, amados, a Bíblia está mostrando aqui que Caleb, ele foi à luta. Ele foi batalhar pelaquilo que ele pediu. Depois de muito trabalho ajudando seus irmãos a conquistar as suas bênçãos, agora teria que guerrear pelas suas. As terras ficavam em cima do Monte Hebron e agora teria que enfrentar um adversário temido pelo povo, que era o quê? Que eram os gigantes e Anak, lembra? Que os pessimistas chegaram lá colocando defeito, era aquele povo, a terra era maravilhosa. E aí o que acontece? Caleb pede ajuda, oferece até incentivo àqueles que quisessem lhe ajudar a essa conquista, oferece até a filha como esposa para aquele vai estar à frente, que vai batalhar junto com ele. E depois de muito trabalho,
depois de muita batalha, Caleb e todo o seu povo viveu em paz, desfrutando de quê? Da promessa que o Senhor tinha feito. Então, amados, é por isso que essa mensagem, ela tem o título de As Promessas se Cumprem na Obediência. Queridos meus amados, é preciso obedecer. Para quê? Para a gente então alcançar as bênçãos de Deus. Deus, ele tem uma promessa para mim e para você, e nós não podemos abrir mão. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, nós não podemos deixar que as pessoas, nós não podemos deixar que os pessimistas entrem na nossa frente e nos afastem das promessas de Deus. Nós precisamos nos apegar mais a Deus, precisamos confiar totalmente em Deus, porque Deus foi Ele que fez a promessa e Ele é fiel. Amém? Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se posicione, tome uma atitude de um verdadeiro filho de Deus e faça aquilo que seu Pai tem lhe pedido dentro da palavra dele. Obedeça, se submeta, ande conforme a vontade de Deus, porque você irá ser um grande vencedor. Você vai conquistar a grande Jerusalém celestial, a nossa Canaã que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Por isso a palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor foi preparar para nós. Então, em nome de Jesus, se posicione, meu querido, minha amada, meu amado. Vamos juntos continuar nos aproximando mais de Deus. Vamos ajudar também, assim como Caleb ajudou todas as pessoas a conquistarem suas promessas. Vamos ajudar a esse batalhão de pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, que precisam que a palavra de vida entre na sua vida. Olha, Moisés tinha uma dificuldade de falar. Deus colocou Arão na vida deles, assim como Deus colocou a mim na sua vida. Em nome de Jesus, se una junto a nós, a mim, e vamos juntos divulgar esse canal. Se inscreva, deixa o seu like, toca o sininho, marque todas, faça seu comentário, compartilhe, faça a sua parte, amados, em nome de Jesus, divulgando nas suas redes sociais, divulgando no seu trabalho, divulgando na sua família, nos seus familiares, e vamos juntos, de mão dadas, alcançar as vidas que precisam se achegar a Deus. Amados, tem muita gente sofrendo, tem casamento sendo destruído, tem jovens sendo arrancados das famílias, tem jovens sendo jogados no meio das drogas, da prostituição, do alcoolismo. Amados, tem pessoas, amados, que estão sofrendo, que estão precisando da sua ajuda, da minha ajuda. Vamos nos unir e vamos juntos, em nome de Jesus, alcançar essas pessoas. Vamos pedir para Deus encher os nossos corações, assim como Deus encheu o coração de Caleb, para ajudar as demais tribos a receber suas bênçãos. Que nós venhamos a ser um instrumento, um canal nas mãos de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas com a salvação da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Eu queria muito te entregar essa mensagem, e eu queria muito que você não deixasse ela parada em você, mas você desse continuidade, levasse ela a outras pessoas também, em nome de Jesus, amado. Você é um vitorioso. Você ter ficado na frente desse vídeo, recebendo essa mensagem até o fim, é porque com certeza o Espírito Santo de Deus está queimando dentro de você. Por isso, em nome de Jesus, vamos dar as mãos e vamos seguir em frente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.